Olá, eu sou Letícia Len, eu acabei de ler Poder Sem Limites, escrito por Tony Robbins, e vim falar sobre modelagem com você. O livro começa com um questionamento importante. Por que não somos todos felizes, ricos, saudáveis e bem-sucedidos, mesmo com tantos livros e informações na internet de como fazer para atingir um bom resultado na vida? Porque a informação sem ação não gera resultados. Tony Robbins diz que é preciso esforço para criar a depressão e que então esse mesmo esforço poderia ser usado para criar um estado físico-mental de energia, de capacidade e de ação. Que do mesmo jeito que você fisicamente curva os ombros, olha para baixo e gera sentimentos ruins, atraindo provavelmente a atenção e cuidado das pessoas que estão à sua volta, você também poderia abrir os ombros, encher o peito, levantar o olhar e se sentir cheio de energia, porque você, em segundos, muda completamente seu estado de espírito. Nosso comportamento é resultado do estado em que a gente se coloca. Se a gente se coloca em um estado rico em recursos e energia, naturalmente a gente vai agir com mais segurança e energia em busca de bons resultados. E aí não tem como eles não chegarem. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas fracassadas é que as primeiras conseguem se colocar intencionalmente num estado de alta energia. Então, como você vai conseguir fazer isso? Sabendo dirigir o seu cérebro. Tony Robbins usa muito as técnicas de PNL, que diz que todos nós temos a mesma neurologia. Então, se alguém no mundo pode fazer qualquer coisa, você também pode. Basta copiar todo o estado neurofisiológico dessa pessoa, que é como essa pessoa pensa e age. Ele acredita que com a modelagem é possível que qualquer que seja a sua meta, se criar uma imagem mental clara do que você quer e representar ela para si mesmo, internamente e externamente, você criará esses resultados. Uma forma de modelar as crenças e comportamentos das pessoas de sucesso é lendo biografias, que é uma coisa que eu adoro fazer. Copie essas pessoas, descubra quais são as suas crenças, como elas pensam, o que elas dizem, como elas percebem as situações, as adversidades. Outra forma é lembrar de uma coisa muito positiva que te aconteceu. Com essa lembrança em mente, aumente o som das vozes e torne os sons mais fortes. Faça essa imagem ficar maior, maior e mais brilhante. Com uma lembrança negativa, faça o contrário. Baixe o volume, diminua a imagem, desfoque ela e empurre ela para longe de você. Sabe aquelas vozes que ficam repetindo e debatendo coisas na sua cabeça? Se for algo negativo, enfraqueça ela. Se for positivo, faça com que ela fique mais firme, mais cheia de energia. Você pode fazer isso com seus medos também. Torne eles menores, sem cor, com um som fraco, uma imagem molenga, engraçada ou sem vida, desfocada. Você só precisa repetir o processo algumas vezes para alcançar o resultado. Ele conta que usou uma técnica de visualização para emagrecer. Primeiro, ele descobriu que toda vez que ele via imagens de comida pela rua, mesmo sem estar com fome, isso ativava nele a vontade de comer. Por isso, se a imagem é o que desencadeava o processo nele, então ele deveria mudar justamente a associação da imagem para que ele conseguisse o resultado oposto. Então ele passou a visualizar a comida e o corpo gordo dele junto. Em seguida, ele imaginava pensando que não precisava daquela comida, daquela refeição naquele momento, porque ele não estava com fome. E ele colocava o corpo magro, saudável e feliz da imagem dele do lado da imagem, sobrepondo. Mentalmente, ele fazia essa troca várias vezes até perceber que conseguia fazer isso automaticamente toda vez que via uma imagem de comida. Você deve primeiro se sentir como se já tivesse o resultado que quer, mudando suas representações interiores e a sua fisiologia. Sinta que já tem o resultado. Coloque seu corpo fisicamente energizado pelo resultado que você quer. Se você está enviando para o seu cérebro a imagem de que está cheio de energia, vitalidade, mais eficiente é o seu corpo e você, claro, vai usar essa energia para produzir esses resultados que você tanto deseja. Pensa bem se quando você está com todos os músculos tensos, se sentindo cansado, desanimado, com dor, a tendência é representar tudo o que acontece para você de uma forma negativa. Bem diferente de quando você está vibrante e cheio de energia. Você com certeza vai experienciar as situações de uma forma diferente. Inclusive, mesmo que aconteça algo ruim, você vai com certeza diminuir o efeito daquilo na sua vida. Ao contrário de sentir que nem deveria ter saído da cama naquele dia. Por exemplo, se você teve uma reunião em que ninguém apoiou as suas ideias e você estiver em um estado de baixa energia,
você já vai sair da reunião achando que todo mundo tá contra você, que aquele trabalho é horrível, né? Já se você tá em um estado cheio de energia, você vai buscar ainda na reunião o que poderia ser mudado para que as suas ideias fossem aceitas e sairia da reunião animado e cheio de sugestões de como reestruturar e melhorar ainda mais os projetos que você gostaria de levar adiante. Em um relacionamento, se você tem um conflito com alguém, ele pode acabar em uma briga, porque você está exausto de falar as mesmas coisas e não tem mais paciência para ficar repetindo. Como você pode estar alegre, cheio de energia para conversar e compreender o que o outro tem a dizer e ser grato pela oportunidade de ter tido aquela conversa onde você pode conhecer melhor como o outro pensa, ter se aproximado ainda mais dessa pessoa, fortalecendo vínculos e o relacionamento, né? Percebeu a diferença? Se você começa a pensar que está cansado, que pode estar ficando doente, não tenha dúvida, você vai acabar ficando doente. Tudo que você representa para você na sua mente se torna realidade no seu corpo e então na sua vida. Quando você diz para você mesmo que você consegue fazer alguma coisa, você deixa seu cérebro ativo para que você ache os recursos necessários para conseguir. Não é simples? Parece simples. Como forma de ajudar seu corpo a ter mais energia, ele sugere que você deve fazer 10 respirações profundas 3 vezes por dia e exercícios aeróbicos, já que isso vai ajudar o seu sistema linfático. Esse exercício não precisa ser algo cansativo, é mais uma forma de colocar o seu corpo em movimento. Ele fala sobre o Dr. Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel e diretor do Instituto Max Planck, que estudou os efeitos do oxigênio nas células. Ele identificou que a falta de uma boa oxigenação pode até fazer com que as nossas células se tornem cancerosas. Outro fator importante é a ingestão de água, mas que para isso você não precisa beber litros de água por dia. Basta obedecer à sua sede e comer alimentos ricos em água, como frutas, vegetais. Tony Robbins come salada em todas as suas refeições e lancha frutas. Além disso, ele fala sobre a combinação de alimentos. Ele acredita que a gente não deve misturar batatas, amidos com carne. Ele segue uma dieta vegetariana e também cita um estudo no livro que indica que a redução da ingestão de comida está associada à longevidade. Ou seja, comer menos é viver mais. Tony Robbins fala assim: tudo que eu estou lhe oferecendo está facilmente ao seu alcance. Só é preciso um pouco de disciplina, não muita, pois uma vez que você quebre seus velhos hábitos, nunca voltará atrás. Para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Comece hoje e mudará a sua vida para sempre. E ele ainda reforça: dizem que há somente 2 dores na vida, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, e que a disciplina pesa quilos, enquanto o arrependimento pesa toneladas. E aí, vai tentar? Te vejo num próximo vídeo. Tchau!